é basicamente a mesma profissão. Profissão não, diríamos assim, o aprendizado, né? O prático, ele pega a embarcação do lado de fora. E ele faz todo o cálculo de acordo com o tamanho da embarcação, com a maré, com a corrente, se a embarcação vai conseguir entrar ou não. E ele é o responsável por ajudar a estacionar a embarcação. Né? À toa que, por exemplo, eu posso fazer a prova para prático, porque eu tenho... A minha profissão, ela dá a habilitação de mestre amador, porque ela é classificada, né? Em raiz amador, mestre amador e capitão. Para fazer capitão tem que fazer uma prova. Então, eu posso fazer o curso em virtude, além da faculdade e por causa da habilitação. Aí são os pré-requisitos para você fazer a prova de prático. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Podcast onde a gente fala sobre militarismo, concursos, carreiras, performance, investimentos, histórias e muitos outros assuntos variados. Hoje aqui a gente está com o Sargento Carlos, né? Que Isso vai aí. trazer um pouco das experiências dele de marinha. Tem muitos anos de marinha, começou dando um spoiler aqui um pouquinho antes pra gente. Carlos, começa se apresentando pra gente aí, pra quem não te conhece, conta um pouquinho de ti. Prazer. Primeiramente, muito obrigado, né? Na verdade, falta de educação, né, cara? Que falta de educação. Obrigado aí por aceitar nosso convite, por vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Eu me chamo Sargento Carlos, né? Dentro da Marinha, Sargento Carlos. Fora é Fernando, né? Diga-se assim, no paisano. E como meu nome é Carlos Fernando, né? Fora da Marinha, me chamam em casa de Fernando. E dentro da Marinha, Sargento Carlos. Entendi. Tu não ficou com sobrenome assim? Ficou como Carlos mesmo? Carlos mesmo, exatamente. Isso é raro ficar com o nome Carlos, né? Você tem o composto junto, Carlos Pereira, Carlos Silva, Carlos... Mas não dá pra pedir pra trocar, assim? Você não quis? Tem como trocar, não. Pra mim não fez a menor diferença. Caramba. De boa, durante os anos. Você Carlos aqui, Fernando em casa. Tem gente que troca o nome, né? Quando faz alguma besteira, troca o nome pra ver se muda. O pessoal esquece a história, né? Se esquece, enfim. Bem, eu entrei na instituição, né? Fiquei sabendo, na verdade, por causa de 2 amigos. Boa, gosto quando começa assim. Fiz a prova em 2009, né? No ano que eu estava na faculdade. Aí Tava fazendo o quê? Eu estava fazendo uma faculdade de jornalismo, né? Tava no primeiro período, que foi justamente em abril. A prova ainda era feita no Maracanã. Né? Você é do Rio, né? Eu sou do Rio, exatamente. Já nasceu no Rio? Nasci no Rio, exatamente. De Copacabana. Aí, meu amigo falou assim... A prova era feita no Maracanã? Era no Maracanã, a prova no Maracanã. Depois acho que foi pro Engenhão. Prancheta. Sabe aquela galera assim no Maracanã inteiro, fazendo aquele barulho com aquela parte de cima da prancheta? Tec, 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 tec. Aí você ouviu o Maracanã inteiro. E nesse dia... do Maracanã, que era o dia da prova, eu calculei basicamente, porque eu cheguei atrasado, quase eu não entro, né? Sabe aquela coisa que você vai correndo, que você olha assim pro relógio, tá o horário, o portão vai fechar, tá o horário. Aí você pega aquela rampa do Maracanã ali, descendo, e você vem se desviando das pessoas ali, e vai, corre, as pessoas, vambora, vai. Caramba, parece o show dos atrasados daí, né? Não, mas eu estava literalmente nesse aí do show dos atrasados do Enem, literalmente. Passando por baixo do portão, o portão fechando, o cara rolando. Eu entrei, entrou mais um e o portão fechou. Aí a pessoa falou assim, não precisa correr mais. Aí eu respirei, pensei, né? Vamos lá fazer a prova. Fui, fiz a prova. Aí antes meu amigo falei assim, poxa, como é que eu vou fazer uma prova? Nível nacional, tô nem estudando, tô fazendo faculdade. Ele, cara, tenta. Que tu vai passar. Eu falei assim, mas como é que tu sabe? Tô nem estudando. Isso é a escola de aprendizes, né? Concurso para aprendiz de marinheiro. Escola de aprendizes de marinheiro, exatamente. Aí eu falei assim, mas eu não tô nem estudando. Aí ele, tenta. Aí eu, 10 dias antes da prova... Faz uma grande diferença dependendo do que você aprendeu na escola, né? No 2º grau, 1º grau, enfim. Sim, a bagagem, né? A bagagem que você teve. Porque tinha colegas meus que fizeram cursinho, que é muito importante. Para a maioria dos concursos, né? Te dá uma base quando você não tem muito... controle, ou não tem muito... não tem uma base boa. Maturidade. Maturidade. Maturidade para poder estudar, né? Aí eu peguei 10 dias antes, eram 50 questões que eu lembro. Cada dia eu fazia 25. Aí eu fui fazendo.
Até chegar o dia da prova. Aí no dia da prova eu quase que não entro. Literalmente. Aí quando minha avó tava lá em casa, né? Que ela tinha feito uma operação, aí tava lá em casa. Aí, o dia que saiu o resultado, fui ver. Deixa eu ver se eu passei, como é que tá isso aqui, né? Quando eu fui ver, eu tava entre os classificados para fazer os exames. Aí eu falei assim, fui chamado, não tô nem acreditando. Estranho, né? Aí você faz os exames e coisa e tal. Quando eu fui ver a rela final, estava eu lá entre os classificados para poder ir na primeira viagem, porque a gente ia de ônibus. Como assim a primeira viagem? Tem várias viagens? Como assim? Não, é porque o que acontece? Os primeiros aprovados, né? Porque na época eram 1.900 vagas. 1.900? 1.900. Eu tem algumas escolhi escolas, né? Primeiro Pernambuco, Fortaleza, Santa Catarina e Espírito Santo. Você escolhia as 4, né? Ordem ali. Aí eles que dividiam. Só pra quem ainda não entende, né? Tipo, base na nota, né? Com base na nota, você dá prioridade qual... O concurso para a escola de aprendiz de marinheiro, você tem 4 escolas no país, né? Uma em Florianópolis, uma em Recife, uma em Fortaleza e uma no Espírito Santo e Vitória, né? Isso, Vila Velha, exato. Vitória. E aí você escolhe qual prioridade, passando no concurso, é dividido ali para cada um, e você tem uma prioridade de escolha para fazer o curso de formação, né? Exatamente. E aí você escolheu essas 4 nessa ordem. Exatamente. Aí eu escolhi e acabei indo pra Fortaleza. Mas eu escolhi pensando no frio, tá? Que não gosta de frio? Eu não gosto de frio. Então eu falei não queria vou pro Nordeste, né? Que Nordestão, né? Calor o ano inteiro. Não vou passar perrengue. Porque eu já fui muito brifado antes de ir pra escola de aprendiz por causa dos meus 2 amigos. Como é que foi a questão do concurso? Como é que descobriu? Você falou que o teu amigo... Porque se pra marchar o dia todo, é muito melhor marchar no frio, cara. Marchar no calor, só marchando na cabeça. Marchar no frio é melhor. Como é que foi? O irmão dele, mais velho, fez a prova. E foi pro Espírito Santo. Aí ele, no ano seguinte, também fez a prova. Passou e foi. É tipo, um é turma alfa, o outro é bravo e eu sou da turma Charlie. Então acabou um entrando a cada ano. Então, todo o bisuário, todas as informações que eu pudesse não passar perrengue, eles me passaram. Os dois foram... Um foi para o Espírito Santo e o outro? Os dois foram para o Espírito Santo. Os dois seguiram, que era mais próximo do Rio, porque a mãe queria e foi sua última escolha, né? O quê? A sua última escolha na prioridade foi o Espírito Santo. Foi Espírito Santo. Então já... Eu já não queria porque era próximo. Porque eles já me passaram vários bisuários, porque tinha movimentação, você ganhava um dinheirinho a mais, entendeu? Gênio. Então, quanto mais longe, melhor, né? E eu tinha pensado em Pernambuco porque minha família, parte de mãe, é pernambucana. Né? Apesar da minha família, parte de pai ser carioca, a parte de mãe é pernambucana. E qual é a escola que geralmente todo mundo... A mais concorrida? A mais concorrida? Na prioridade de todo mundo, assim, geralmente. O pessoal pensa assim, no quesito do poder aquisitivo. Muitos, né? Para estudar, talvez Santa Catarina. Mas para poder, talvez, estudar e curtir, também, né? Devido ao poder aquisitivo, as do Nordeste são bem melhores. Que você aproveita. As praias do Nordeste são maravilhosas, né? Então, todo mundo vai lá. Tipo, Fortaleza, você não tem... Tu fica na dúvida pra onde que tu vai, né? Além de, sei lá, Beach Park que você vai. Aí você vai pra Canoa Quebrada, Icaraí. Enfim, Cumbuco, tem inúmeras praias e você consegue, com o que você ganha de ajuda de custo mensal lá, né? Se manter de boa, né? E a maioria dos colegas juntam e alugam casa. E a pessoa consegue alugar casa, tipo, na praia de Iracema, que é a área nobre de Fortaleza. Junta-se uns 3, 4, 5. Caramba. Aí o pessoal prefere, às vezes, nem do mesmo pelotão pra não estar de serviço no mesmo dia. Então, pra não estar todo mundo em casa no mesmo dia. Graças a Deus, não tive que fazer isso não, né? Porque tinha uns amigos da minha tia que moravam lá, então me deram abrigo, graças a Deus. Mas se quiser morar na escola, tem como? Pode morar. Só que sem problema. Mas não deve optar muito por isso, na real. Sabe o que acontece? Você já fala o dia todo, pô. Eu penso no quesito, isso daí. Você já tá de segunda a sexta. Já no sistema de internato. Final de semana, que você tem pra poder, sei lá, sair daquele ambiente preso ali. Você já fica aquele rigor. Acordar a tal horário, vai estudar a tal horário, almoçar a tal horário, volta pra sala de aula, estudo obrigatório. Aí aula você tem que fazer corrida, fazer natação. Enfim,
tem que fazer as rotinas da escola. A escola recebe uma visita, você vai formar. São várias coisas. Então, para você sair daquele ambiente, parece que você... Com o tempo, você acostuma. Mas é bom oxigenar a mente, né? Você conhecer... Sim. Sair um pouquinho daquela rotina, né? Porque senão tu fica meio louco, né? Diríamos assim, eu acho. Durante o curso, uma ação inteira fica internato de segunda a sexta? Segunda a sexta. Se bobear, então até compensa, tipo, sei lá, alugar um Airbnb no sábado e domingo, só pra você ir. Por isso que muitos alugam e fica final de semana, sai na sexta e volta no domingo, se não tiver de serviço. Que aí você não tem o compromisso de alugar a casa, porque alugar a casa também, tipo, tem que cuidar. Hoje em dia tem Airbnb, né? Na época não tinha. Em 2009 não tinha. Era bed and breakfast. Era outro esquema. Se fosse naquela época, seria bem melhor, mais prático, né? Cada final de semana tava num lugar, né? Diríamos assim. Mas aí você estuda durante o ano, ali, né? Naquela rotina, que é muito cansativo, porque você dá serviço, né? Mesmo que não seja um serviço armado, mas você pega guarita, você dá serviço no rancho, né? Onde que a gente faz a alimentação, lavando louça, ajudando o cozinheiro a fazer a comida. Então, não é um negócio muito fácil, não, né? Você rala literalmente. Realmente, tem serviço. Tem serviço, você dá serviço de madrugada, enfim. Tem todo para você te preparar, literalmente, o que você vai passar no navio, né? Porque a atividade fim da Marinha é o navio, né? Ela tá aí por causa disso, Sim. né? Por causa do navio. Apesar de hoje em dia existirem vários quadros novos, né? De acordo com as necessidades, né? Como um quadro de RM2, quadro agora novo de RM3, que existe recentemente, acho que desde o ano passado, se eu não me engano, que formou a primeira turma, de acordo com as necessidades do mercado e as necessidades que a instituição pede, né? E qual foi a especialidade que você escolheu? Olha, eu escolhi a especialidade... A gente escolhe uma rela enorme. A gente costuma dizer que às vezes é a Marinha que escolhe pra gente, né? É assim que a gente fala. Às vezes você escolhe, às vezes você é escolhido. Exatamente. Eu diria que é um curso que eu não sabia o que era, basicamente, porque eu não servi como marinheiro em navio. Não serviu? Não, como marinheiro não. Eu fui para uma organização militar de terra que era a base aérea lá em São Pedro. Né? A Confor Airnave, né? A gente visitou lá, inclusive. Visitou lá. É bonito, nossa, cara. Maravilhoso. Talvez trabalhar lá, sabia? O almirante Paulo Ricardo talvez era comandante também na época lá, não? Não, o meu era o almirante da base, era o almirante Zamproni. Era o almirante na época. Você ficou lá até que ano? Eu fiquei lá de finalzinho de 2010 até abril de 2012. Eu acho que nessa época eu era o comandante do H1. 12, não. 10... Não, é 2011, final de 2010, 11, isso, até 2012, até abril de 2012. Isso aí. E o que você fazia exatamente lá? Lá eu era, sabe aquele ajudante, diríamos quase que o copeiro da vida? Que você ajuda ali na cozinha, fazendo as coisas. Porque quando você é marinheiro, tu não tem especialidade. Então, onde te colocar, você vai ter que aprender alguma coisa, é isso. Porque na Marinha diz que você não tem nada que você não saiba que você não pode aprender, porque tá tudo escrito. É isso. Estão te pagando salário, filho. Então, não sei. Tem aqui, ó, tá escrito na publicação tal. Senta aí e vai aprender, dá uma lida. Alguém vai te explicar, procura uma outra pessoa que vai te informar e aí tu vai. Seja safo. Cara, inclusive, acho que foi lá na base ainda que eu acho que o imediato que falou, eu acho, cara, aqui ninguém foi obrigado a chegar aqui. O serviço foi voluntário, você veio porque quis. Então agora vai todo mundo aprender a fazer tudo. Tu pagou a sua taxazinha ali. Ninguém foi na tua casa igual, tipo, recrutamento que você é obrigado a servir. Não, você pagou a sua taxa, tu foi lá fazer a provinha, tu foi estudar porque quis. Então, aprenda, né? É assim, basicamente. Aí, de lá em São Pedro, eu fiquei esse período de 1 ano e pouquinho. Aí vim para a escola naval, ficar um período antes de ir pro curso. Foi justamente na escola naval, uns 6 meses que eu fiquei na escola naval. Como marinheiro ainda. O pessoal disse que a minha turma foi uma das turmas, assim, beneficiadas, porque a gente foi a cabo muito rápido. E teve turmas que demoraram um pouco mais tempo. De marinheiro para cabo? De marinheiro para cabo. Então, nosso interstício foi bem curto de marinheiro. Quantos anos foi? Acho que são 3 anos só. Teve gente que ficou mais, 4, quase 5. Pagar uma etapa maior. Graças a Deus. Graças a Deus não tive pressa maior. Peraí, você passou no concurso, você vai direto para uma escola.
uma das escolas, uma das suas opções, né? Que na minha época era que eu podia escolher. Escolhi Pernambuco, Fortaleza, Santa Catarina e Espírito Santo. Aí você foi pra Fortaleza? Aí eu fui pra Fortaleza. Aí você estuda 1 ano lá. No meio do ano você sai de aprendizes pra grumete, né? Que a gente fala o GR. E em dezembro você é promovido a marinheiro, né? Na minha época era isso, você é promovido a marinheiro. Tem uma formatura, né? E aí tem a formatura e coisa e tal, os familiares no meio do ano e no final do ano. É como se fossem etapas para você ver como é que funciona. E logo depois lá você fazia a distribuição. Na escola você escolhia para onde você queria ir. Mas você escolhia, tipo, o que você queria se aperfeiçoar ou não? O curso é totalmente igual para todo mundo? Hoje em dia o pessoal diz que já escolhe a profissão na escola. Na minha época, eu não escolhia na escola. Eu escolhi na minha primeira organização militar, listado lá todas as profissões que tinham na época. Aí você ia escolhendo na ordem que você queria. Entendi. E a seleção é feita de acordo com a sua pontuação. De embarque, de nota da escola de aprendizes que você tirou, né? Como é que você ficou, a sua antiguidade. Isso tudo conta na hora de fazer a média para saber qual profissão que você vai cursar, né? A minha profissão que eu acabei cursando, que foi operador radar, que acontece... as aulas acontecem no Camaleão, né? Que tem um prédio em Niterói, ali na ilha de Mocanguê. Eu dei graças a Deus, porque a rotina no CIA, que na Brasil, é muito mais puxada. Eu digo assim, não termo tanto espaço, porque é muito aluno. Então, eles têm muito mais trabalho. Então, eles precisam ser mais rígidos do que com a gente no Camaleão, né? Só para quem não entende, né? O CIA é onde forma os cabos... É o Centro de Instrução Almirante Alexandrino, que é na Avenida Brasil. No Rio de Janeiro, onde que forma os cabos, né? A especialidade. Os marinheiros e os sargentos também. Cursa, na real. O CAP também cursa lá. Os sargentos também cursam lá. A maioria dos cursos de formação são no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Já no Camaleão, como que é fora e é mais esquadra, então ali estão mais voltados mais para, literalmente, você ter aula e aprender a profissão. Porque não é uma profissão muito fácil. Você lidar com carta náutica, são cálculos que você faz. É basicamente quase aquele trabalho do prático. De você entrar com a embarcação, então, com saber se a embarcação pode entrar ou não na Baía de Guanabara, se a maré tá alta, se a maré tá baixa. Peraí, vamos voltar. Entendeu? Qual que é o trabalho do prático primeiro? Porque você falou, eu operava radar e tal, era um trabalho complexo, é igual prático. Parece que ficou fácil. É quase o trabalho do prático. É basicamente a mesma profissão. Profissão não, diríamos assim, o aprendizado, né? O prático, ele pega a embarcação do lado de fora. E ele faz todo o cálculo de acordo com o tamanho da embarcação, com a maré, com a corrente, se a embarcação vai conseguir entrar ou não. E ele é o responsável por ajudar a estacionar a embarcação. Né? À toa que, por exemplo, eu posso fazer a prova para prático, porque eu tenho... A minha profissão, ela dá a habilitação de mestre amador, porque ela é classificada, né? Em raso amador, mestre amador e capitão. Para fazer capitão, tem que fazer uma prova. Então, eu posso fazer o curso em virtude, além da faculdade e por causa da habilitação. Aí são os pré-requisitos para você fazer a prova de prático. Só para quem não sabe, prático é uma das profissões mais bem pagas do Brasil, que atraca os navios mercantes, né? Então, esses navios gigantes aí com vários containers dentro. Da Shopee, da AliExpress, que você compra lá em top de coisa, chega pelo navio e geralmente é atracado por um prático no porto, né? E esse cara ganha uma infinidade, porque ele ganha de acordo com o navio, o valor da carga. Então... Porque a minha profissão, a gente faz o quê? Dentro da marinha, voltado para o navio. A gente faz, tanto na carta náutica, o trajeto que a embarcação vai fazer, o tempo que ela vai chegar, qual o caminho que ela deve fazer, se ela está dentro do caminho que foi planejado, porque para ela não passar numa área que às vezes é muito rasa e não ficar encalhado. Você faz, além, obviamente, dos exercícios de guerra que acontece com as outras marinhas, né? Mas a base é muito parecida. Cheguei até a assistir uma aula dessas
que são disponíveis para você assistir pela primeira vez, né? E eu falei assim, poxa, eu vi isso aí no curso. Já estudei isso. Já estudei isso. É claro que eles enquadram mais para o navio mercante, que é maior do que os navios de guerra, exceto porta-helicópteros agora. E você vai vendo que são coisas parecidas, né? Dentro da profissão do prático e a profissão do OR ali, porque você tem que lidar com a carta náutica e saber o que você tem de informação para poder navegar. Aí, logo depois, isso no meu período de 1 ano, né? Que eu fiquei no Camaleão. Né? Esse ano que a gente fica 3 meses no CIA, quando vai cursar. Depois que eu saí da escola naval, né? Que foi basicamente o quê? Escola de aprendizes. Fui para São Pedro da Aldeia, que eu servi no esquadrão de helicópteros. Você serviu no H1? Eu servi no HA, primeiro esquadrão de esclarecimento e ataque. Que é o do Lince. Conhecido como o esquadrão do Lince, né? Que foi maravilhoso. Excelente organização militar. Para mim foi, acho que a melhor de todas que eu servi até hoje, que eu trabalhei até hoje, né? E aí você... Não, o Ricardo acho que concorda. O esquadrão dele era do Lince, não era? Na minha época não era ele, era outro comandante. Era um capitão de fragata. Talvez ele estava lá, na verdade, no esquadrão. Não sei se ele era o comandante do esquadrão, mas ele devia estar por lá. No meu não. Talvez tivesse em outro, né? Aí de lá eu pulei, fui para a escola naval, ficando um períodozinho ali, antes de ir para o curso de operador radar, porque eu fui na escola naval que fiquei sabendo qual era a minha profissão. Aí eu, que profissão é essa? Não conheço. Aí eu fui logo depois, a gente fica 3 mesezinhos no CIA e depois o resto do ano no Camaleão, que é ali em Niterói, para poder aprender a profissão de operador radar. Como é que funciona? O que o operador radar faz, né? Dentro de todos os trabalhos, com o aprendizado, né? Como é que funciona essa carreira? Porque a maioria das vezes, a Marinha, na escola de aprendizes, é o primeiro emprego. Né? Como um aspirante ali no colégio naval, é o primeiro emprego e não sabe por onde deve navegar, né? Diríamos assim. E você acaba recebendo as instruções básicas. Da escola naval, quer dizer, da escola naval, na escola no Camaleão, né? No Camaleão, passei, terminou o curso. Aí eu falei assim, olha, vamos pra onde? O que tem? Porque tem as opções. Na minha época não tinha nenhum prédio, só tinha navio. Operador de radar, também quer operar radar. Não, mas tem a base de tem o pessoal dos salvamares, né, que precisam ficar em terra para saber se acontecer algum tipo de acidente, fazer esse controle e ajudar, auxiliar os navios na hora para onde que vai. O salvamento, né? Exatamente, porque no Brasil é dividido em alguns salvamares, né? E o que é um salvamar? O que é um salvamar? Literalmente uma equipe, uma estrutura orgânica ali, né? Que é dividido entre alguns militares, funções para realizar uma busca, que é o socorro externo, que é o SAR, né? Entendi. Tipo, alguém, sei lá, ficou... Um barco ficou preso no maré, alguma coisa, sei lá. Vou te dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Um navio na altura, na Barra da Tijuca, a mais de 60 quilômetros mar adentro. Encalhou. Desapareceu. Os familiares vão procurar uma capitania dos portos. Ou ligar, pedir socorro. Aí você vai procurar informações, ou se o navio estiver passando próximo, enfim. A instituição vai mandar uma embarcação para lá. Mas como é que vai mandar só vai mandar a embarcação? Não. Aí como é que você sabe? Qual salvamar que vai atender? Qual navio de qual estado que vai atender? O navio Porque no Brasil, ele é dividido por distritos. No caso, o Comando 1º Distrito Naval é dividido... Ele meio que controla o Rio de Janeiro, né? O Espírito Santo. E uma parte de Minas, e Minas Gerais. Não, agora toda Minas. Toda Minas agora? Toda Minas, exato. Então, de acordo na posição que for, que tiver esse problema com a embarcação, seja se ela naufragou ou não, ou se ela desapareceu, aí o salvamar, junto com aquela estrutura orgânica ali, vai fazer todos os cálculos, quanto que sumiu, porque é baseado tudo nisso, de acordo com a corrente. Porque, por exemplo, no Oceano Atlântico, ele tem uma corrente fixa, sentido Santa Catarina. Se for a 45 quilômetros do mar, da costa do Rio de Janeiro, ou, sei lá, Angra dos Reis, é uma corrente fixa. Se você ficar boiando, que ela fica literalmente circulando, entendeu? Você às vezes não percebe, mas ela vai ali, tem a corrente de fundo, e ela vai devagarzinho, circulando até Santa Catarina e depois volta. No Oceano Atlântico, já é fixa.
Então, baseado nesse cálculo, você consegue saber quanto tempo e aonde mais ou menos a pessoa pode vir à tarde. Assim, né? Num raio, exatamente. Aí você manda uma embarcação para lá ou pede um apoio da FAB para mandar uma aeronave, que uma aeronave vai chegar muito mais rápido do que o navio. E assim é um trabalho conjunto. Então, por isso que existe esse salva-mares, né? E essa estrutura orgânica ali para poder fazer essa busca. Então, por isso que o trabalho do OR acaba sendo sensível e acaba indo pro prédio. Não só tem trabalho no navio, ele tem trabalho em terra também, porque é a parte operativa. Tem submarino também ou não? Assim? Tem submarino, tem OR em submarino também. Tem nos três, nos dois. Não pensou aí, não? Porque submarino é uma especialidade que você faz. Né? Você pode escolher, no curso de cabo você escolhe, pelo menos o meu, eu podia escolher, e se eu queria ser submarinista ou não. Aí você faz todos os testes. Aquela câmera de compressão, né? E assim, eu já fico dá um pouco de fobia. Aquele, né? Eu tá embaixo, não é pra mim. Não vai dar assim, muito certo, não. Não dá pra mim, sem condição. Descer sem saber quando vai subir, se vai subir. Exatamente. Sem ver a luz do dia, sem janelinha. No navio já não tem janela e você tem umas áreas pra você poder ir. Eu falei assim, poxa, não, sem condições. Não dá pra mim, não. Dispensa. Aí eu fui pro navio. Foi meu primeiro navio. Foi como cabo já, quando terminou o curso. Qual navio que você foi? Eu fui pra Fragata Bozizio, que já foi dado baixa, né? Aqui já. Oi? Já foi. Já foi afundado, inclusive. Que era do navio inglês, né? Que veio pro Brasil e foi incorporado da classe Greenhow, exatamente. Caramba, cara, você tá instruído. Todo navio que alguém fala o nome aqui, ele fala, não, é classe tal, conhece toda a esquadra, né? Já conheço, cara, já visitei todos eles. Que orgulho, cara. Que orgulho. Tô sabendo bastante. Boa. Aí de lá... Foi alvo, é engraçado porque ela deu baixa, e aí a Marinha fez um exercício de eu não sei se é exercício de operação de guerra ali, e afundou ela com um torpedo, né? Tem um vídeo muito legal lá na internet, alguém procurar, vai ver lá, um torpedo vem, explode ela, você reparte em 2 pedaços, afunda. Legal, vale a pena ver. Fatos históricos aí. O William Conteúdo. Exatamente. Aí... Eu cheguei a viajar. Enquanto eu tava no navio, eu viajei na Rademacher e na Greenhow, que é da mesma classe. Que aí fui parar em Itajaí, literalmente porque uma embarcação tinha desaparecido. Tocou um SAR, que a gente fala, né? Que é um socorro externo ali. E era só um exercício normal que a instituição faz com outras instituições, né? Fingir que desapareceu pra ver se consegue achar? Como assim? Não, sumiu de verdade. Sumiu, na época, foi um veleiro argentino com não sei se era um oftalmo que tinha ganhado um prêmio Nobel. Caraca. Era uma coisa assim do tipo. Mas foi nas águas do Rio Grande do Sul, mais ou menos, Santa Catarina. E tinha desaparecido. Aí a gente estava em São Paulo. Aí aquele navio que eu estava foi destinado a prestar o socorro e foi lá para as águas do sul, porque são um mar bem agitado, né? E quanto tempo demorou para chegar lá, assim? Demorou, acho que foi mais ou menos uns 2 ou 3 dias para poder chegar lá, mais ou menos. Mas já estava a aeronave da FAB fazendo a busca aérea já. E como é que sabe que desapareceu? Beleza, desapareceu, mas é a família que informa? Ou muitas vezes o a família informa, às vezes é um mercante que passa, um pescador que passa na região, que vê algum destroço. O que acontece? A gente orienta que as pessoas, quando saem de um porto, elas deixem é como se fosse uma carta de saída dizendo o tempo que ela vai voltar, né? Qual é o caminho que ela vai percorrer e mais ou menos em quanto tempo. Por isso que é feito o cálculo e coisa e tal. Não é a coisa de eu vou pegar uma embarcação e vou navegar. Não, por isso que você tem que faz o curso, aprende um pouco, tem lá os cursos credenciados com a Diretoria de Portos e Costas, que você pode se credenciar e fazer o curso, tirar a habilitação de raiz amador, que você vai ter alguma noção de alguma coisa. Porque o tempo muda muita coisa e às vezes a pessoa não tem planejamento. Muitos acidentes acontecem por falta de planejamento, né? Eu digo isso, é o que eu vejo na maioria das vezes, porque os familiares sempre alegam pelo pessoal ter experiência. Mas só que eles sempre mesmo falam que fulano sabia que tinha previsão de mau tempo. Eu falei assim, poxa, por que foi? Cara, o mar não brinca, cara. O mar é tipo a natureza... Você quer desafiar a natureza? Literalmente. Não dá pra ganhar dela. Ou seja, essas embarcações... A gente foi lá fazer a busca,
de acordo com as informações que receberam preliminares. Então, faz um raio, aí decide qual tipo de busca, porque existe uma variações de buscas a ser feitas. A aeronave fez um tipo, a embarcação fez outra, e foi uma distância, tipo, a 400 milhas da costa, assim, quase na África. Aí, no caso, a da gente foi escolhida uma em círculo, né? E a gente foi fazendo toda a varredura até tentar achar alguma coisa, né? Infelizmente, eu não tinha achado nada, só destroços desaparecidos. Porque, tipo, no mar é um negócio, assim, muito complicado, né? Então, eu acho que é um trabalho muito sensível. Porque muitas vezes as pessoas só acreditam quando veem, né? Poxa, não dá pra você ver o trabalho da instituição sendo feito 24 horas. Milhas distância. Não dá, é muito complicado. Até porque acontece esse tipo de acidente basicamente quase todos os dias. Sempre tem uma embarcação que tem algum problema, em qualquer parte do Brasil. Então é muito sensível, né? Porque o Brasil, às vezes a gente é aquela coisa meio de... Tô vendo. Agora sim, tô trabalhando, né? É o fiscal, trabalha ali. Exatamente. Então, é muito, muito sensível isso. Então, trabalho... Aí eu viajei nesses 2 navios, né? Na Rademacher e na Greenhall. Mas peraí, perdemos o prêmio Nobel? O cara sumiu mesmo? Oi? O prêmio Nobel sumiu? Sumiu. A gente não achou. Caramba. Acontece muito. Muito difícil de você... Nem destroços, nada? Só destroços. Destroços. A gente achou pedaços. Literalmente, dificilmente você encontra a pessoa... a gente busca por vidas, mas dificilmente você encontra, às vezes, alguém com vida, né? Pode até encontrar, mas às vezes você não encontra. A chance, né? Às vezes devido à temperatura do mar, né? Das condições do tempo. É uma série de coisas que acontecem. Você vai fazer uma busca para tentar encontrar a vida, né? Mas muitas das vezes você não encontra. A maioria das vezes não. Mas tudo é um aprendizado. É bom que as pessoas ouçam, aprendam, saber que não é só, o tempo tá bonitinho e vou lá navegar. Não, olha a previsão do tempo. Não custa nada. Porque você às vezes está numa hora de lazer, em Angra dos Reis. E tem a previsão de mau tempo naquele dia. E às vezes a gente tem muito tipo de acidente em Angra, né? Porque é uma área turística. Uhum. E as pessoas não se preocupam com o básico, de olhar o tempo. Nada mais. Aí, ou seja, não encontramos nada. Voltamos depois para o Rio, né? Porque estávamos indo... Aliás, voltamos para o Rio não, atracamos em Itajaí. Quanto tempo vocês ficaram rondando lá? Assim, 7 dias. Caramba. Pô. 7 dias fazendo busca. E aí usa que tipo de equipamento? O radar, assim, usa superfície, para ver se encontra alguma coisa? O que procura? Claro que procura um navio, procura uma coisa assim, qual é o procedimento de ficar rodando lá e fazendo o quê? Algum mergulhador também pula na água? Assim, dependendo do que foi encontrado, pula no mar. Né? Tô aqui, sempre tem um mergulhador embarcado. Sempre tem. Para poder fazer justamente esse tipo de trabalho, dependendo do que for. Né? O desce a lancha... E vai buscar, pega o destroço, sobe, se não der para pegar no navio, né? Por causa da altura do navio. E a condição do mar também. E é tudo muitas variáveis. São muitas coisas que envolvem ali, né? Para você saber, qual atitude, qual decisão que você vai tomar, né? Aí, ou seja, e lá a gente atracou em Itajaí porque a gente fica muito desgastado. Porque enquanto você tá viajando, você tá dando serviço. Então, você trabalha por carga de horas. Né? Cada 4 horas. Uhum. Então, rodízio, imagina, rodízio. Né? Então, imagina, a cada 8 horas você está de serviço de novo. No final da viagem, você está com uma olheira gigante. Você fala assim, pelo amor de Deus, preciso descansar, ou só quero tomar um banho que não seja sacudindo, né? Só preciso de... Porque quando você atraca, né? Você chegou a viajar em navio, assim... Você tá sentado assim em terra, assim. Quando tu tá em terra. Tu tá sentindo que o corpo tá jogando, sabe? É muito louco. Muito louco. É tipo aquela sensação do pula-pula, né? Você desce do pula-pula e sua alma tá ainda Exatamente. Tu fica com essa sensação, né? Aí logo depois disso, o meu navio, que era a Fragata Bozizio, logo depois deu baixa, né? Eu tive a experiência de viajar nesses 2 navios, aí deu baixa. Aí eu fui para um prédio, trabalhar em uma outra área totalmente diferente. Eu trabalhei na área de pagamento. Olha só. Correlato ali, bem próximo. Não, na Marinha é aquela coisa. Precisamos de um militar para fazer aquela função. O que você faz? Mas eu não trabalhei com isso. Então. Tem uma publicação. Tem uma publicação que você pode ler e trabalhar com isso. Na Marinha tudo está escrito. Não tem nada inventado. Tá lá escrito. Vai lá. Trabalhei no pagamento.
Logo depois do pagamento, a gente faz a prova para sargento, né? Eu fiz no navio, né? Na época, eu estava no navio ainda. No casco, né, do navio. Porque a gente fica, quando o navio dá baixa, a gente fica no casco. E o material do navio é destinado para outros navios, né? Os sobressalentes, né? Os sobressalentes. Porque tem muito material, às vezes, de boa qualidade ainda, que pode ser reutilizado em outros navios, né? Para não se perder tudo. Isso é muito comum para trabalhar de engenharia, né? Os engenheiros mecânicos, civis e eletricistas é muito comum, porque os navios da Marinha, muitos deles são antigos, né? E o recurso é limitado também. O recurso é limitado e não existe mais aquele equipamento. Não existe mais. O fabricante já não existe mais, não é mais fabricado. Então, existem peças que são insubstituíveis. E aí, os navios que não baixam, são da mesma classe, no caso da Greenhorn, a Rademacher e a Bozizio, você usa os sobressalentes do navio que deu baixa para suprir os outros navios que precisam substituir algum equipamento. Então, é muito comum isso, muito comum. Todos os navios da Marinha, assim, então... Existe ali a gente chama de canibalismo, né? Porque daí tu começa, uma fragata começa a canibalizar a outra, porque começa a usar os equipamentos dela e tal. E nesse período aí no casco do navio, eu tava na área justamente de material, que não tem nada a ver com R, né? Então você tava ali mexendo num sistema que eu não conhecia também. Senta aí, explicar. Aí tu transfere o material para os outros navios, faz o controle, né? O suboficial na época era muito organizado, então facilitou muito, né? Ele sabia bastante. Aí deu baixa, transferiu, o navio foi pro exercício, né? Que acabou sendo afundado, porque tem uma história, né? Que os navios de guerra não têm que ser navalhados, eles têm que ser afundados. Tem toda uma historinha aí. Em paz ali. Exatamente. Cumpriu a missão. Aí, logo depois, eu fui pro prédio trabalhar com pagamento. Do pagamento, eu fui pro curso de sargento. Peraí, quanto tempo você ficou embarcado? Eu fiquei embarcado, o navio durou 1 ano e 6 meses, mais ou menos, na ativa. Depois o navio, quando passou para inatividade, ficou mais 1 aninho e pouco. Porque o navio deu baixa em junho de 2014. O navio deu no finalzinho de dezembro de 2013, 14, 15. 15 da vida baixa, meados do ano. 16 ou 17, se não me engano, o navio deu baixa. Efetivamente, foi naufragado, no caso, né? Foi afundado. Quando você tá assim, embarcado, você fica, tipo, quanto tempo embarcado no navio e quanto tempo você pode ir pra casa? Não tem período. Descansar? Fica enquanto ficar. Enquanto durar a comissão. Quando é de viagem, sim, né? Mas quando tá atracado, você cumpre o expediente. Você vai cumprir o expediente normal. Você dá o seu serviço no dia que você estiver de serviço e você vai embora no final do expediente. Você chegou a ficar muito de viagem ou não? Não, eu fiz poucas viagens. Eu optei por fazer poucas viagens. Porque a minha ideia era terminar a faculdade que eu tinha iniciado antes de entrar na Marinha. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que você fez a faculdade? Tava no primeiro período, foi pra Fortaleza, e aí? Aí, eu tinha feito o primeiro período e o segundo período. Aí fui Fortaleza. De Fortaleza fui pra São Pedro. Tentei voltar em São Pedro, não consegui. Né? Transferi a faculdade pra lá, pra São Pedro. Cabo Frio, na verdade. Não consegui conciliar os dois. Aí, quando eu fui cursar a Cabo, em 2013, eu... Assim, ano que vem eu vou voltar pra faculdade. Aí eu levei os 2 cursos juntos. Foi fácil, não. Aí levei. Caraca. Aí, e fui pro navio. A escala de serviço do navio não é muito fácil. É curta também, então tinha que trocar serviço e coisa e tal para poder ir para a faculdade. Tinha dia que perdi a aula, viajei, perdi a aula também, conversei com os professores, fui fazer prova final porque teve coisa que eu perdi, para não perder o semestre. Então, os professores também foram muito compreensivos. Muito compreensíveis. Graças a Deus. Nesse ponto aí, não tive que reclamar, não. Aos trancos e barrancos, eu consegui terminar a faculdade, mas eu terminei a faculdade e emendei na pós-graduação. Como é que é? Quando eu terminei a faculdade, em 2015... você emendou? Eu emendei a pós-graduação, que eu fui fazer na área de mídias sociais, né? Aí logo depois, acabou... Eu entrei, tipo assim, na Marinha, a gente quase não... No meu período que eu vou fazer janeiro do ano que vem, 13 anos, não teve muitos intervalos, assim, né? Pra poder... respirar, frenético. Sempre foi muito estudando entre um curso e o outro para você poder... Porque você, dentro da instituição tem as maneiras de você crescer, né? Isso que eu ia perguntar. Mudar de quadros. Isso que eu ia perguntar também, porque ele falou em prova de sargento e tal, mas eu queria perguntar para quem não conhece, né? Como é que funciona
toda a carreira, né, de quem entra para a escola de aprendiz de marinheiro. Você falou já, entra, faz a prova, é aprendiz, depois grumete, depois vira marinheiro, depois cabo. Aí sargento, aí você não os interstícios e, por exemplo, marinheiro e cabo não precisa de prova, mas para cabo e sargento precisa de ter prova. Como é que funciona? Desde do... Não, para cabo você não precisa fazer prova não, mas para sargento você precisa fazer prova. Tanto a prova quanto pontuação, conceito. Né? Porque a gente, a cada 6 meses, a gente é avaliado, a gente tem uma pontuação. Quem te avalia? Seu encarregado. Seu encarregado. Ah, tá. O seu supervisor, às vezes, seu encarregado, e muitas das vezes seu encarregado. E o chefe de departamento ratifica aquela pontuação, né? Usei a palavra imediato, mas é a pior palavra para usar na Marinha, porque imediato é o segundo em comando, mas eu falei imediato pensando no seu superior imediato, entendeu? Não, porque o imediato ele é o que manobra, organiza... Como chama? Comissup. É quando é imediato acima, não nesse caso superior, de... comando superior. Imediatamente superior a você. No caso, não no caso de um encarregado, mas no caso quando você tem um chefe, assim, uma OM acima de você chama de comissup. Comando imediatamente superior a você. Legal. O imediato, ele é que, na verdade, ele não tem muito tempo, às vezes, para isso aí. Porque ele que administra a organização militar inteira. Eu usei uma palavra feliz. Eu falei imediato pensando em imediatamente acima. Não tô pensando no imediato no 02, não. Foi... É uma palavra ruim para se usar quando se fala de marinha. Aí, ou seja, você é avaliado, né? A cada 6 meses, então você passa por uma comissão que a gente chama, tem tanto tem a CPO, que é dos oficiais, e a CPP, que é dos praças. Tem comissão de promoção de oficiais, comissão de promoção de praças. Aí você, basicamente assim, né? Um telão, passa sua foto, sua carreira, aí tem literalmente como se fosse um mesão, né? Esse militar, avaliação, ele cumpre os pré-requisitos para poder ir a sargento, ou cumpre os pré-requisitos para poder ir a oficial acima. Então, você passa literalmente uma comissão e ali é decidido se é favorável de você prosseguir carreira ou não. Até porque você só estabiliza quando você completa 10 anos. Curiosamente, até os oficiais também. Né? São 5. São 5, né? São 5 oficiais. Para o almirante também não sei se você lembra da história. O almirante Paulo Ricardo contou. A CPO dele para ir ao almirante é esse estilo aí também. Passa a fotinha dele na TV lá. Porque esse cara pode ir ao almirante. A diferença é... Do oficial de primeiro-tenente para poder ir a capitão-tenente. Aí, se eles são aprovados ou não. Não, capitão-tenente você passa... Não, de primeiro-tenente para capitão-tenente. Aí muitos já são barrados ali. Não, capitão-tenente você é só... O único requisito é tempo. Para capitão-tenente... Mas tem uns que não conseguem ir a capitão-tenente porque não são aprovados. Também passam... Às vezes são... Na verdade, você já é... Você pode não ganhar estabilidade, aí tem a comissão. Mas o requisito... Justamente por isso, antes de ganhar estabilidade... você tem a CPO. Porque já aconteceu da gente, no pagamento, ter que fazer o requerimento de 2 oficiais que foram desligados porque não passaram pela CPO. O que tem mesmo é mais depois ali para Mariguerra, Fragada, aí tem requisitos. Na comissão ali de cursos, CEMOI, CESUP, que são cursos que você tem que fazer. SEMOS, para subir aos cargos de comando. Nesse momento que decidiram se você vai ser promovido por mérito ou por antiguidade? Exatamente. Se você é promovido por mérito, uma coisa boa. A CPO que fez. Se foi por antiguidade é porque você foi barrado ali e com o tempo você acabou indo mesmo. Por tempo você acabou indo. Então não depende só de você. Você passa assim... É muito sensível, né? Nada te garante. Você fez a prova, pronto. Vou chegar até a última graduação, a última patente. Mas do que é feita a prova de sargento? O que cai nessa prova? Com todas as profissões da instituição. Tipo, legislação, regras de marinharia, escrever, você conhece bem da instituição mesmo. Aí você vai lá, pega as publicações e começa a ler. Como é que funciona a área de secretaria, a área administrativa de modo geral, né? Então, tu começa a olhar ali e tu fala assim, caraca, isso aqui eu não sei. Isso aqui... Não é à toa que às vezes as pessoas que fazem o quadro, o CAP, né? Que é o quadro justamente que já entra de forma técnica, a pessoa já entra como cabo. Sim, eles que são o que mais sofrem, porque a prova cai coisa de navio. E quando você não é de navio, você assimilar o que é aquilo, né? Tu pensa, caraca, o que é isso? A prova é difícil, sim? A prova tem ficado cada vez mais difícil. Não tem facilitado a vida de ninguém. Ou tu estuda, ou tu estuda. Não dá pra você ir... vou selecionar aqui qual a resposta. E as vagas, tipo,
Pô, tem vaga pra todo mundo. Todo mundo que quer cabo e quer ser sargento tem vaga pra ele. Tem vaga suficiente ou não? Ou é limitado assim, pô, só vai passar os 500? Antigamente, na época dos muitos suboficiais, era vaga. Depois, não. Mas eles estão movimentando para poder ter vaga, para ser vagas. Tem que tirar uma nota mínima, né? Pra passar. Quando não tem vaga, tem que tirar uma nota mínima. Se você tirar nota mínima, você faz a prova ano que vem de novo. Tinha, acho que era 25 pontos, se eu não me engano. Não sei se mudou. De quantos? De 50. A metade da... a Marinha geralmente usa isso mesmo, metade da prova. Então, você basicamente você entra para a escola de aprendiz de marinheiro, vira aprendiz, depois grumete, depois se forma na escola, vira marinheiro, aí você fica com o interstício, que no seu caso foi 3 anos. O meu foi 3 anos. Vai a cabo. Aí cabo é quanto tempo? Fiquei de 13 a 2000, a meados de 2019, né? Então, fiquei ali mais ou menos uns 8 anos, praticamente. Não, fiquei 13, 14, 15, 16, 17... 19, pô. 18, fiquei 6 anos e meio, mais ou menos, ali. Tá, cumpriu 6, 7 anos, aí... Minto, né? No final de 2013 que eu fui a cabo. Então, seria 14, 15, 16, 17, 18... 19, 6 anos e meio, mais ou menos. E aí você pode fazer a prova para virar sargento. Sou de humanas. 5,5, 6 anos. Deve ser... Sou de humanas. Não, sou de exato ainda. Aí você pode cumprir a prova, pode fazer a prova para virar sargento. Aí tu tem 3 anos para poder fazer, porque muitas das vezes, por causa do conceito, não consegue fazer a prova no primeiro ano. Ah, entendi. Aí ele é barrado pela CPP. Aí você tenta o segundo ano, depois tenta o terceiro ano, senão você é desligado. Se você não passar. Então você tem que naturalmente ir a sargento. Se você não for, você não vai a nada. Não, fazer a prova. Fazer a prova, sargento. Você fazer a prova não te garante que você vai pro curso. Porque antes de você ir pro curso, é como se você passasse 2 vezes pela CPP, né? Você tem antes para fazer a prova, se você é aprovado ou não. E depois, quando você... Um ano antes de você ir cursar, você é avaliado pela CPP novamente. Não sei se esse negócio foi pensado muito bem, cara. Porque você já deixou o cara ir fazer a prova, pra que barrar ele agora? Mas muita coisa pode acontecer, porque tem muita gente que relaxa, entendeu? E fala assim, porque você faz a prova... Eu fiz a prova 3 anos antes de eu ir cursar. Faz sentido. E se o cara, tipo, não fez as 3 vezes e não passou? Tchau. A Marinha desliga ele. É porque ele ainda não tem estabilidade, né? Ele não tem estabilidade, não cumpriu os pré-requisitos. Por isso que dá essas 3 chances, porque daí fecha 3 chances, é quando ele vai ganhar estabilidade ou não. Ele não passou, ele não ganha estabilidade. Ele não cumpriu o pré-requisito de uma graduação acima. Aí vai ser passar pela CPP. Não dá pra manter como cabo pra sempre também, né? Isso, exatamente. Daí ele vai porque antigamente tinha, né? Os cabos velhos, né? Conhecidos. Cabo velhos. Cara, 50 anos da cabo. Cara, cabo Juruna, né? Tu logo sabe, entendeu? Porque pela estrutura tu olha assim, caraca, isso aí é cabo velho, com certeza. E é cabo Juruna, né? Juruna, a gente chama lá Juruna, porque juro. Aí depois, esses aí, mais ou menos, quando tô indo quase no final da carreira, indo embora, aí vira Juruna, né? Vira terceiro sargento Juruna. Mas tu já vê que a pessoa já tá assim, acabada, entendeu? De tanto que ralou. Porque você pode ir, né, como ele falou, de marinheiro até suboficial. Seguindo a carreira normal. Mas, na época, hoje não existe mais, né? Tem os cabos velhos que você ficava como cabo, e aí ficava a vida toda como cabo, só que você ia até segundo sargento. Aí você ia sargento por antiguidade. Era meio que obrigado a ir a sargento. E ia embora. E aí ia embora, ia até segundo. Tinha uma promoção da aposentadoria ali. Isso, exato. E aí bônus. Você era tipo, você era o sargento Juruna. Porque você era... O que significa Juruna, cara? Cara, Juruna é o cara que ficou... Que não foi com os outros, que ficou. Que não foi com a turma dele. É o termo utilizado. Aí te zoou até, Maria. O seu Juruna. Chama Juruna. É tipo o Rubinho Barrichello. Já ouviu uma piada ali. É o último de tudo. Mas era... Não, a gente chamava um aos outros de Juruna. Ô, Juruna. Faz isso que me ajuda aqui, Juruna. Aí eu fiz essa prova... Aí você faz essa prova, aí passa por essa comissão, aí você vai cursar. Aí lá no curso é dividido entre habilitação e aperfeiçoamento, né? A habilitação é quando literalmente que você estuda, acho que eram 10 disciplinas, né, para você ir a sargento, para você mudar, né, sair de cabo para sargento. Aí tem uma formatura no meio do ano. Aí logo depois vem um aperfeiçoamento, que é literalmente aperfeiçoar aquilo que você aprendeu como cabo, ver algumas matérias diferentes ou rever algumas. Aí você escolhe outra profissão lá ou não? Não, é a mesma. Você vai ser OR de novo, então? Você continua sendo OR, não muda não.
Não tem essa troca de... Nunca mais. Nunca mais. Tu entrou Escolheu ali bem, já então, era. Aí você... No meio do ano você foi a sargento, né? E no final do ano você simplesmente conclui o seu curso. Porque é essa conclusão que te garante ser promovido. Porque você foi aperfeiçoado. Porque se você não fechar o aperfeiçoamento, você ficar reprovado, né? No caso, você só vai até segundo sargento. Sargento jurou, né? Você não passa, você não vai até suboficial, que é o quadro de praças, né? Que é marinheiro, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro e suboficial, que é o último posto. Você não vai, você não tá cumprindo o pré-requisito da carreira. Então você não segue. Então tu fica... Mas aí você fica segundo sargento o resto da vida, assim? Porque você vai demorar a ir a segundo. Entendi. Porque você não vai cumpriu... pra antiguidade, demora um tempão. Vai demorar bastante tempo. Tu lembra de cabeça, assim, hoje, como tá mais ou menos o quadro de interstício entre cada tempo de posto, assim? Você falou já, marinheiro tá mais ou menos 3, cabo mais ou menos 6. De marinheiro aumentou. Acho que mudou para 4 ou 5 anos, uma coisa então, assim. Porque como agora a carreira não é mais 30 anos, é 35, a instituição ela tá aumentando, às vezes, em 6 meses... Os suboficiais que iam ser promovidos no meio do ano vão ser promovidos agora em dezembro e vão fazer, acredito eu, pelo que eu tenho visto no movimento, assim, né? A cada 6 meses para não causar tanto impacto até atingir os 35 anos. Obviamente, quem já estava na instituição, foi feito um cálculo ali, né? Sei lá, você está com 10 anos, então você vai ganhar mais, sei lá, 3 anos. Para você trabalhar mais 3 anos, né? O cálculo, não lembro de cabeça, mas era... você era 30 anos, depois para 35. Aí você diminui do tempo que você falta para você aposentar e multiplica por 30%. Não lembro, você tem um cálculo aí que... Entendi. Você falta... Você estava com 29 anos de serviço. E aí mudou para 35. Você não tem que cumprir mais 6 anos. Você tem que, tipo assim, você faz um cálculo, você tem que fazer mais 2. Em vez de fazer mais 1, você faz mais 2. Porque é uma proporcionalidade, assim. Foi feito isso daí. 5 é 1/6 de 30, né? Então deve multiplicar por 1. Tipo assim, a proporção do quanto você faltava para você aposentar vezes 1, alguma coisa. 5, vezes os 5. Enfim, tem um cálculo lá. Acho que deve ser tipo vezes a proporção que 5 sobre 30 no caso. Isso, exato. Isso aí, essa é a conta. É a proporção de 5 sobre 30. Não é à toa que a minha turma ganhou acho que mais ou menos uns 3 anos, né? Eu falo que eu conto até ano que vem, eu conto de forma progressiva. Do ano que vem em diante, assim, agora falta 20. 19, assim, eu vou contando. Cara, a minha turma, que entrou em 2017, quando a gente entrou, faltava 30 anos pra gente se aposentar. Faltou 30 hoje. Passou 5 anos, faltou 30 anos. Quando mudou na época, ele falou, quando eu entrei na Marinha, faltava 30 anos pra me aposentar. Agora... Isso foi há 3 anos atrás, né? Agora falta 33. Na Marinha até o passado nem certo. No Brasil cara. No Brasil também. Mas a gente costuma usar muito isso na Marinha, né? No passado, no presente, futuro da Marinha, tudo certo. Tudo é um cafezinho, né? Tipo aquele slogan da Band News, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Então na Marinha é a mesma coisa. Tudo pode mudar. Mas eu não acabei... cortando o assunto, mas tem 5, 6 anos de cabo marinha, depois sargento. Quanto tempo de sargento? Terceiro? Acho que tá durando mais ou menos esse aí. Pra poder, de terceiro pra segundo. Olha, a gente ainda tá na iminência, porque a minha turma seria... Eu fui promovido em meados de 2019. Eu seria, tecnicamente, no ano que a gente saiu do curso, eu seria promovido no meados de 2024. Então, a gente está em iminência se a gente vai ser promovido no meado de 2024 ou no final de 2024. Né? Por causa dessa mudança do interstício. Então, é 5, 6 anos. Isso. E daí também todos depois, de segundo para primeiro, também mais ou menos isso? Vai ser mais ou menos isso, E de primeiro para sub também? Tá nessa média aí. A média, então, é 5, 6 anos entre cada interstício. Em cada graduação. Aí, aquela coisa de imigração que a gente estava falando de mudar de quadro, né? No seu, acho que é segundo ou terceiro ano de terceiro sargento, sendo um curso, você tendo graduação e sendo um curso de interesse da instituição, você pode fazer a prova do alfa-alfa que a gente fala, né? Que é a prova interna. É no terceiro ano de terceiro sargento. Sendo... Você tendo os pré-requisitos, sei lá. Você tá quase, então, né? Não, por exemplo, eu já completei agora, nem sei quanto tempo mais. Foi 2019, né? Fiz 2019, né? Nossa, 2022 já deu os 3 anos já. Tá dando 3 anos agora, pelo menos. Mas eu tenho, por exemplo, eu não embarquei novamente. Quando eu saí, eu tenho que ter 2 anos de embarque para fazer a prova de alfa-alfa. Eu tenho 6 meses.
Porque no meu prédio, que eu cursei, que era o Camaleão, conta embarque. Então, eu ganhei 6 meses no período que eu fiquei lá. Então, para eu poder ir cursar, fazer essa prova interna, eu preciso de mais 1 ano e meio. Mas o tempo que você ficou na fragata não conta? Não, aí é dividido. Cabo é uma coisa, sargento é outra. E aí é feita a divisão. Zero a sua história. Se fosse isso, seria ótimo, né? Já tava completado. Já tinha completado isso daí, já poderia. Então, o Alfa é um concurso interno mesmo, né? Interno mesmo. Tem pra área de informática. Qual é o objetivo do Alfa, no fim das contas? Você ser promovido a 2º tenente, 1º tenente. Tanto você migrar, sair do quadro de praças pro quadro de oficiais, quanto melhorar de forma o salário, né? Remuneração, o soldo, como diz a Marinha, né? Pra facilitar a vida. No Alfa dá pra ir até qual patente? Assim? Vai até mais guerra, normal? Dá pra ir até mais guerra. Depende muitas vezes do período que você passou, né? Se você passar logo cedo... É que você não vai... talvez você não chegue por causa da sua idade. Você vai querer se aposentar antes, né? Porque você pode ir até Marighella. Acho que daí você vai 2º tenente, né? Depois 1º. Aí depois de CT você vai até capitão tenente. Aí de CT pra comandante, que é pra capitão de corveta, você vai pro quadro de tango, né? Quadro de técnico. Agora não mais. Acho que agora fica como... É o quadro técnico. Que você... Por exemplo, no jornalismo tem a área de comunicação. Então você pode entrar como 1º tenente. Isso. Pro quadro técnico. Quadro técnico. Assessor jurídico. O QT, né? O QT. Isso. Quadro tango. Caramba. Tem um quadro complementar e tem um quadro técnico. A gente chama de T tango, né? Entendi. É o alfabeto alfanético. Isso. Aí... Você antes migrava pro tango, agora acho que não tá migrando mais. Já continua alfa. Mas a maioria do pessoal, quando vai alfa, vai embora como corveta mesmo. Porque já tem muito tempo. Porque a diferença salarial do corveta pro fragata, às vezes não é muita diferença. Aí. Vai pra cá. E a pessoa também já tá cansada, porque são muitas coisas que você. Se aposentar, cara. Pô, 30 anos também, né, cara? Não vai querer ficar mais. Só quer se aposentar, só quer descansar. Se aposentar, cara. Porque a gente costuma dizer que. Uma semana parece que você já está 1 mês trabalhando pela carga de trabalho que a gente tem, né? Ainda mais, por exemplo, a gente agora na área de comunicação tem eventos, então você trabalha muito mais do que você faria normal, né? Cumprindo um horário bonitinho ali, maravilhoso, né? Mas não é o caso. Aí, ou seja, sargento... Nesse período de sargento, eu fui trabalhar na capitania, quando eu saí do curso de sargento. Foi pra onde? Pra capitania? Fui pra capitania do Esporte do Rio. Fiquei lá 1 ano. Fui trabalhar com o quê? Licitações. Caraca. Que maravilha. Tava documentado, né? Oi? Tava tudo documentado pra você aprender. Aprender licitações? Só se for, né? Vamos lá, vamos aprender, que a gente precisa de uma pessoa para fazer licitações. Como você trabalhou com pagamento? Tá. Então, deve estar parecido ali, você vai aprender licitações. Aí a Marinha pagou um curso para ser pregoeiro, né? Para poder aprender. Eu que não sentasse ali também para poder ler o assunto, porque licitações é um assunto bem complicado, porque as leis mudam constantemente, né? Aí, de 1 ano na capitania, eu fui pro comando do 1º Distrito Naval. Trabalhar com o quê? Com jornalismo. Porque eu me formei em jornalismo em 2015. Mas como que foi essa migração? Tipo, você eu fui lá, eu cheguei lá, um amigo meu estava indo embora. Cheguei lá, virei para encarregada. Então, tenente, meu colega tá indo embora, né? Eu achei que eu ia ocupar a função dele, né? Eu queria saber se vai ter algum processo seletivo para me poder conhecer, porque a minha intenção é fazer o quadro técnico ou fazer o alfa-alfa, e eu queria já saber mais ou menos o que eu vou fazer como oficial. Porque eu acho que nada melhor do que você... Já ir caminhando, né? Já encaminhando, já conhecendo como funciona o sistema, o que eu vou fazer, né? O que vai sobrar para mim. Se eu tô certa do que eu tô fazendo, né? Então, eu cheguei lá, falei, olha... Não, ela perguntou, você já trabalhou em comunicação? Eu falei assim, não trabalhei em comunicação, mas fiz uma faculdade de jornalismo e fiz uma pós-graduação. Aí os olhinhos dela brilharam e falaram assim, vamos ali, vamos aqui na organização, né? Que é como se fosse o departamento pessoal. Aí conversou com o comandante lá e coisa e tal, falou sobre um processo seletivo, talvez, né? Aí ela conversou com o almirante, aí a Carol, que trabalhava com a gente lá... Carol aqui faz podcast com a gente. Isso, ela já estava encerrando o último ano dela de oficial temporária, né? Aí ela aproveitou, falou com o almirante
poxa, podia utilizá-lo, né, para poder ocupar ali mais ou menos o mesmo lugar da Carolina, para poder facilitar a vida da gente, né, porque vai ficar só 2 pessoas, então vão ficar 2 sobrecarregados, porque os 2 que tem lá são publicitários, então até a Carolina é publicitária, né, então assim, vamos aproveitar você que é de jornalismo, que é totalmente diferente da nossa área. E aí eu fui para trabalhar na área de assessoria, que eu gosto bastante, ainda mais na hora de fazer treinamento. Eu me divirto no treinamento, que eu faço assim com prazer, entendeu? O pessoal, quando a gente anualmente tem um exercício, né, do Centro de Comunicação Social da Marinha, na Escola de Guerra Naval, com o pessoal que cursa corveta, né, para poder a fragata, e maringuerra, que possivelmente alguém deles ali vai ser almirante. Então tem um exercício anualmente, dividido em 3 dias, entre palestras e práticas individuais e uma coletiva, né? Divididos em 2 grupos, né? Um dia... Um exercício de quê, no caso? Um media trainer do CCSM que faz... Explica o pessoal que não sabe o que é tipo um media trainer. É um treinamento com a mídia, de como você lidar com a imprensa, com o repórter, o que você deve responder, o que você não deve responder, qual é a forma de você agir. É a maneira de deixar os comandantes, assim, um pouco mais cientes o que eles vão enfrentar como comandante. Como saber lidar, né? Com a pressão de perguntas. Quando você vai à corveta, de corveta ou fragata, você vai assumir alguma organização militar, né? Então, você vai ter muito contato com a imprensa, a maioria das vezes. Então, não tem uma pessoa de comunicação em todo o território nacional. E para você ter uma ideia de como lidar com a imprensa, porque é algo muito sensível, né? Você não tem como controlar a comunicação. O que o jornalista vai dizer de você, né? Você tem como controlar o que você vai dizer e o que pode sair. Sim. Então, como é que você lida com isso? Às vezes, pequenos toques fazem uma grande diferença na hora de você falar com o jornalista. Às vezes, as pessoas têm tanto medo de ver o jornalista como um rival dele, né? Meu inimigo ferrenho ali, né? E não é bem assim. Você está numa conversa. Cabe você transformar aquilo ali numa briga ou numa conversa, num diálogo. Então, como você lida com isso? E como muitos dos comandantes ficam presos ali no colégio naval, na escola naval, ou dentro de um próprio navio, não tem um contato direto com os jornalistas. Então, realiza-se já no curso, né, uma coisa que é nova, há poucos anos que o Centro de Comunicação Social tem empregado isso, tem facilitado muito aos comandantes, que eles passaram a ter uma ideia de como é que funcionam os meios de comunicação, porque hoje em dia a gente tem a internet, que uma ação, ela vai a muito viralização é um negócio assim surreal, né? Então depende do nível de crise que você acaba pegando. Como a gente já pegou ano passado uma crise envolvendo rede social, então foi pior do que a tradicional, entendeu? Sim. Então você começa a levar isso para os comandantes durante as palestras, como é que eles devem agir, como funciona. Porque não é igual você falar para o militar, olha, militar, não é para fazer isso. A imprensa não dá para tu fazer isso. Vai ser o que ele quer e pronto. Ele vai dizer o que ele quer. Então, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai melhorar o seu desempenho diante das câmeras? A imprensa também quer um furo de reportagem ali, né? Hoje em dia, a imprensa... Hoje em dia não, sempre foi assim. Mas justamente viralizar, na verdade. Exatamente. Todo mundo quer o exclusivo. Todo mundo quer ser o primeiro. Então, até a apuração dos meus colegas de jornalismo não tem sido possível apurar a fundo a informação. Porque quando você é jornalista, trabalhar numa redação qualquer, né? Você não tem como você ser especialista de tudo, exceto a galera do esporte. Né? Quem é do esporte trabalha só com esporte. Quem é de informações gerais é tudo superficial ali, ó. Até porque é geral, né? Exatamente. E as redações é tudo muito corrido. Então, do outro lado, o militar, que não tem esse contato com a imprensa, ele não sabe como é que é o trabalho na redação. Então, obviamente que o jornalista vai causar uma irritabilidade para o comandante. Esse comandante ele não pode mostrar que está irritado com as perguntas, porque o jornalista ele sempre está na defensiva. Ele sempre quer tirar um furo de reportagem, um escândalo. Porque você vai falando na hora do treinamento lá, é sempre dito que o corpo da gente fala. Quando você tá feliz, tu tá... Quando o cara fala uma pergunta indesejada, o cara já... Já muda a semblante e tal. O corpo fala.
você querendo ou não, o corpo sempre fala. Então você fica muito... Quando o jornalista, que é muito... Como eu posso falar? Observador, eu gosto muito de observar. Eu faço as perguntas já olhando para a pessoa. A pessoa já dá a resposta já corporal, literalmente. Então já sei quando ela está satisfeita ou insatisfeita com a minha pergunta. É aí que eu vou alfinetar mais. Eu já sei, ali é o ponto sensível dele. Então eu vou voltar lá de novo, de uma outra forma, mas eu vou. E você atinge isso. Então, nesses treinamentos realizados pelo Centro de Comunicação, tem facilitado e tem ajudado muitos comandantes para poder eles verem como é que funciona. Imagina, eu participei ano passado e esse ano. Eu fiz as perguntas em inglês. Então, tu vê na cara do comandante quando não sabe a língua inglesa. Você fala assim, um olha pra cara do outro. Ano passado foi assim, um olha pra cara do outro e tipo... E aí? O primeiro responde pela manhã, né? Porque foi dividido individualmente, né? Cada comandante. Aí, no final dessas entrevistas individuais, tivemos uma coletiva. Foi dividido assim, pela manhã e pela tarde. O da manhã, tinha um comandante que sabia falar. Um pegou o microfone e jogou assim pro lado, assim, tipo, você que sabe. Aí ele respondeu em inglês. Ficou só uma única pergunta. À tarde, também teve o mesmo esquema, né? Mas só que eles ficaram mais nervosos. Porque eu fiz uma pergunta e ele não entendeu o que eu perguntei. Aí eu perguntei novamente. E o que a gente ensina? Que pro mediador dizer quantas perguntas cada jornalista deve fazer. Pode fazer. Mas nenhum jornalista faz uma única pergunta. O jornalista, enquanto ele está com o microfone, fazendo a pergunta, ele vai fazendo. Então a gente faz isso para provocar a pessoa. Então eu fiz 2 perguntas. Que já que ele não me respondeu a minha primeira. Aí já causou já um estrago, um transtorno. Aí eles já ficaram nervosos, né? Esse ano, a mesma coisa. Quando você faz um questionamento, uma pergunta, na turma tinha 2 americanos. Aí pegaram uma americana, uma das turmas, né? Pegou um americano da coletiva da tarde para ser a tradutora. Aí ela traduziu. De manhã... Mas peraí, 2 americanos de onde? Não entendi. Porque tem um intercâmbio. Né, nesse curso, Marinhas Amigas. Entre Marinhas Amigas. Vem pessoas de vários países. Legal. Né, e esse ano tinha... Sempre tem, todo ano tem. Tinham 2 americanos. Aí pegaram uma americana para fazer... Pensando assim, ó, se tiver alguém fazer alguma pergunta em inglês, ela responde temos aqui. uma tradutora, exatamente. E colocaram ela lá para fazer a tradução. Porque os 3 que estavam na bancada não entendiam, exatamente. Porque você pode... Às vezes a gente pensa na seguinte questão. Vou aprender o idioma por quê? O cara tá o tempo todo no navio ali, mano, o tempo das vezes. Mas sendo que o operador radar tem um exercício em inglês, mas é um inglês técnico. Com as outras forças. Não é inglês do dia a dia. É importante, porque os nossos navios viajam para fora. Se tiver que dar uma entrevista, acontecer alguma coisa. Faz também com outras marinhas, né? Então, para você ver o quão é importante você aprender um outro idioma. Não é só simplesmente você falar por falar. Ou, não preciso de idioma, só português está o suficiente. Não. Vamos lá, dá uma aprendida. Só inglês técnico é o suficiente? Não, inglês técnico não é o suficiente. Então, você precisa aprender pelo menos o inglês se você deseja ser comandante de um navio. Porque você pode ter algum problema e chegar num porto... Tem que se comunicar. Acho que é importante isso. É tudo muito sensível. E hoje a gente trabalha... Eu fico lá na comunicação social do distrito, né? Trabalhando nessa área de assessoria, que é um grande aprendizado, que todo dia é uma informação diferente, é uma história diferente, é um assunto diferente. A gente fala que a gente está mais para apagar fogo, né? Apagando os incêndios. Apagando os incêndios, exatamente. Até porque são 3 estados, né? Apesar do Rio ser dividido, boa parte da instituição, né, da Marinha está no Rio, muita coisa cai no Comando 1º Distrito Naval, né? Até porque é um e-mail que muitos jornalistas têm, né? O nosso telefone, o nosso e-mail. E a gente tenta atender os jornalistas da melhor forma possível, né? Até porque, às vezes, o deadline do jornalista, que é o tempo de resposta, né? Que o jornalista pede para responder, né? Então, esse termo do jornalismo, né? Deadline, vocês conhecem. A data limite, o tempo limite. Tempo limite. Às vezes, o tempo limite do jornalista
2 horas. Tipo assim, 2 horas você não conseguiu nem apurar todas as informações e seguir a cadeia de comando para poder aprovar o texto, né? Então, tudo isso é muito complicado. Aí você tenta conversar com o jornalista, olha, vou tentar te responder, mas seu deadline está muito curto. Tem como dar uma estendida? A gente sempre tenta responder. Como que funciona? Tipo, algum jornalista vem até vocês e fala, olha, eu tô com tal matéria para soltar, queria apurar com vocês antes, mas a deadline é essa, é isso? Também tem. A gente recebe por e-mail, ou a gente recebe ligação. A gente pede para poder formalizar por e-mail, né? Para poder a gente ter a informação escrita, saber exatamente o que ele quer. Às vezes, quando o texto no e-mail não está muito claro, a gente tenta, a gente liga para poder aprimorar o assunto, para poder não responder. Às vezes o jornalista pergunta uma coisa e ele quer outra coisa. Até em virtude do jornalista não ser especialista do assunto, então a gente liga para poder esclarecer o que ele está falando, né? É isso mesmo? Aí, às vezes, ele quer outra coisa. Às vezes o cara pediu alho, mas tá querendo bugalho. Acontece. Muito. Como já aconteceu ano passado, que a gente teve um dessas embarcações que desapareceram. A jornalista escreveu um texto com várias informações erradas. Mas, em virtude do que ela tinha ouvido, apenas os familiares não ouviram a instituição. Ela não pediu uma nota para a instituição. E falou várias coisas erradas. Aí eu virei para a jornalista e falei assim, você não me perguntou? Eu liguei para ela, perguntar, para falar. Você não solicitou nenhuma nota pra gente. Nosso site está com todas as notas. Qualquer jornalista pode pegar a nota e ler. Tem dúvida? Pode perguntar. Mas as informações da sua matéria, porque eram no G1, estão erradas. Então, tá com dúvida? Pode perguntar. Eu tô aqui para te responder. Eu lembro que ela fez 6 alterações na matéria. Porque tinha informações erradas. Caramba. Mas depois eles têm que soltar alguma errata, alguma coisa tipo, não, como é no informar? site... Eles corrigem Eles corrigem. Você mas só quem já leu assim, né? Eles corrigem lá. Mas quando é em jornal impresso... Fica, né? Fica. Já era. Já foi-se. Com certeza. Com certeza. Pô, eu queria fazer uma pergunta agora, voltar bastante ao assunto, que é uma pergunta que assim, teve um episódio do Caberemar aqui, e ele comentou muito sobre o curso de formação, né? Sempre tem umas histórias engraçadas. Tem alguma coisa que pode compartilhar com a gente lá da época, lá desde da adaptação, do curso de formação, sempre aquela galera chegando lá, um campanha que faz alguma bizonhice. Sempre né? Tem um que é o Simeão. Simeão, às vezes a gente teve um dia que a gente tava... botou o nome. Já vai contar o milagre, já contou o santo. Não, mas esse foi o mais engraçado do mundo. Vai contar o milagre e contou o santo. Esse foi o mais engraçado do mundo, porque tava todo mundo formado na frente do rancho, no horário. Essa coisa de horário, né? Maria, tudo é horário. Sabe, é o refeitório. O refeitório, exatamente. E já tinha feito a chamada, já sabia quem tava faltando. Aí vem o Simeão por trás, assim, como se o sargento na época não estivesse vendo, né? Não estivesse vendo ele. Aí vem o Simeão. Simeão, tu acha que ninguém tá te vendo, né? Aí ele, oi senhor. Tu acha que ninguém tá te vendo? Que é invisível aí, né? Vamos pagar a flexão aqui, Simeão. O Simeão foi pagar a flexão. Mas o Simeão nunca tinha pagado flexão na vida. Ah, como é possível? Ele aprendeu a fazer flexão na parede. Ah, não. Sabe, você vai lá na parede, empurrando. Ele começou na parede pra depois ele ir pro chão. Essa foi assim... A gente ria tanto que, tipo... Ele disse, tu acha que você veio pelo telhado, ninguém te viu, não sei o quê, vem cá. Paga a flexão até morrer. Esse não tinha... Débito ou crédito. Débito ou crédito não, entendeu? Tinha que pagar na hora. Paga até morrer. Não sei o quê, 10, 20, 30, 400... Esse sargento que era muito engraçado, o sargento Emílio. Ele é um aluno... Eu sei que o cara, ele arremessa todo mundo. Mas todo mundo sabe, isso é engraçado. Mas a gente pegou as frases, a gente tinha um caderno e botava no quadro às vezes as frases do sargento Emílio. Porque as frases dele era muito engraçada. Ele sempre tinha alguma coisa, alguma tirada.
Aluno é a imagem do cão, né? Vocês são demais, não dá não. Acham que a gente não tá vendo, acham que a gente nunca passou por você, onde vocês estiveram. Esse daí do Simeão ele começou a pegar flexão na parede, essa foi memorável. Aí teve o quê? Teve uma vez que a gente tinha que ir pro alojamento. Ficou todo mundo sentado atrás do alojamento. Aí veio um sargento para poder anotar todo mundo que estava no lugar errado, que não devia. Porque a gente nunca sabia onde podia ficar, né? Às vezes... Tá meio perdido ali. Tava meio perdido. Aí veio o sargento e falou assim, daqui pra cá não corre ninguém. Aí nesse daqui pra cá não corre ninguém, todo mundo correndo. Todo mundo saiu correndo. Volta aqui, vou te anotar! Não sei o quê. Porque toda escola tem um local pra você fazer faxina, né? E você tem que voltar no final de semana. E, poxa, imagina, você estuda de segunda a sexta e trabalha ali ao mesmo tempo. Tudo que você não quer é voltar no sábado ou no domingo pra fazer faxina. Nossa, pensa assim na galera correndo. De um lado pro outro. Não, vai me anotar nada, tô fora. Sai correndo de um lado pro outro. Só demais. Aí teve um sargento que tava tão estressado, ele pegou o extintor e saiu correndo em volta da pista. Com o extintor na mão? Com o extintor na mão. Não aguento mais, a gente, caraca. O cara surtou. Caraca. Tinha surtado. Aí chegou na frente da sala de estado, que era da escola lá, né? E tacou. Na janela? Não, ele tacou assim no mármore, assim, em frente, né? Aí a gente falou assim, surtou. Tá querendo alguma coisa, porque ontem ele tava surtado, não. Hoje que ele surtou, né? Porque tem a galera que a gente fala que quer dar uma de doido pra se livrar de alguma coisa. Entendi. Entendeu? Tem os doidos. Ali, tem os doidos de marinha, entendeu? E tem os doidos de verdade. Entendi. Né? Igual aquele assunto polêmico, né? Tem os evangélicos de verdade, tem os evangélicos de marinha, né? Tem uns que a gente fala que perde, quando muda de porto, perde o sinal de cobertura, né? Porque é evangélico no Rio de Janeiro. Aí chegou no Espírito Santo, o cara tá em outros lugares que não deveria nem estar. Mas mudou o DDD. Mudou o DDD, perdeu o Wi-Fi, perdeu o sinal de cobertura, deixou de ser evangélico. Acontece muito de você ver isso daí. Entendeu? A fé não pega no homem, né, cara? Só quando você tá com o seu sinal. Exatamente. Tipo isso aí. Exato. Mais ou menos isso. Cara, muito bom, muito bom. É muitas coisas que você vai vendo dentro do período que você fica dentro da instituição, né? Você trabalhando. E como a gente nunca tá no mesmo lugar, eu passei por várias organizações. Então você tem experiência de trabalhar com várias pessoas. E você sempre tá crescendo, né? De um ano para o outro. E assim vai. Ter essa oportunidade de trabalhar na área de comunicação para me saber literalmente se é isso realmente que eu quero. Você quer da vida, né? Tal, legal. É isso que eu quero ou não quero. Você chegou a reencontrar alguém da sua turma da IAN? Depois, assim? Da Yancy? Sim. Tem aonde? No meu prédio tem. Tem um prédio vizinho, tem da mesma escola. Tem muita gente aqui no Rio, então. Tem, a maioria... 1.900 pessoas, pô. Tu acha que não vai encontrando na 1900, Maria? Pô, mas a Maria é muito grande, cara. Tu sempre se esbarra com alguém. Tipo, tem um colega que trabalha na minha sala, mas ele é da minha turma, mas ele foi de Pernambuco. Tá. Entende? Mas tem colegas meus que literalmente, que é amigo meu até hoje, que a gente foi sentado no mesmo ônibus, na cadeira do lado, né? Até lá, chegou lá, eu não sabia que a criatura iria ser meu colega de pelotão. E a gente é amigo até hoje. Caramba. A gente se encontra até hoje. Caraca. Pô, mas bata coincidência também, né? Foi no mesmo ônibus, no mesmo lado, ônibus. Mesmo pelotão, vieram pra mesma cidade depois. E nesse ônibus que eu descobri que tinha muita gente que tinha feito cursinho. Aí eu falei assim, tu fez cursinho? Tô tentando pelo segundo ano, passei só no segundo ano. Primeiro ano eu não consegui passar. Aí eu falei assim, caraca. E eu aqui fui escolhi quase cada dia... Quase show dos atrasados. Quase show dos atrasados, quase que eu não fiz a prova, né? Caraca. Que a minha tia disse que não queria que eu fizesse. Falei assim, vai fazer essa prova não sei o quê. Porque tinha um amigo dela que é almirante, né? Na época não era almirante ainda, não. Ia almirante. Ele falou assim, olha, a vida não é fácil não. Ele tá achando que o negócio é fácil? Não é fácil não. Aí a minha tia voltou toda apavorada. Mas não, disse que vai sofrer... Não. Se sofrer, não adianta reclamar, não. Aí eu liguei e falei assim, olha, eu quero ir embora, não quero aguentar, não tô aguentando mais isso aqui, não. Aí minha tia, eu falei... Tu chegou a ligar pra ir embora? Eu falei assim, não aguento mais, não.
preciso ir embora. Minha avó manda passagem do meu neto. Sério? Estão judiando do meu neto. Aí eu falei assim, tia, eu tô sofrendo, não aguento mais isso aqui é muito sofrimento. Lavar prato, tem que acordar cedo todo dia, acorda de madrugada. Pode ter um fio de barba na cara. Não podia ter barba. Não é à toa que eu fui fazer laser depois, de tanto ter que fazer barba todo dia, fazer barba laser. Pra poder não ter que só acordar, escovar os dentes, tomar banho e trabalhar. Aí... Mas e aí, como é que foi? Como é que ficou? A minha tia falou, eu falei pra você, quero nem saber, vai ficar aí. Falou. Falou, tu vai ficar aí. Eu falei pra não ir. Tu foi porque tu quis. Porque quando eu pensei na prova, eu falei assim, fazer a prova, né? Tirar as fériasinhas em Fortaleza, não sei o quê. Curtir umas praias remuneradas. Umas praias diferentes. Porque final de semana a gente... Ou churrascaria ou praia. Em Fortaleza era isso. Cada dia era um lugar diferente. A gente nunca tava no mesmo lugar. Então você aproveitava. Eu aproveitava que os amigos da minha tia tinham casa em Fortaleza. Ele tinha casa em Canoa Quebrada e Trairi, né? Que é tudo região praiana, né? Fortaleza você acaba sempre parando numa praia, né? Literalmente. Então o que eu aproveitava? Final de semana eles sempre viajavam e eu ia junto. Aí depois eles me deixavam lá na escola. Então tinha essa mordomia. Não posso reclamar nesse ponto, não. Que eu tive esse benefício aí. Mas era... Eu pensei, vou tirar as férias em Fortaleza e vou, né? Não foi tão fácil quanto parecia no fim das contas. Minha tia vai parar a faculdade. Eu falei assim, porque a gente tá naquela fase de mudança, de que você quer ficar longe dos familiares, de todo mundo. Tô perdendo nada, deixa lá. Vamos ver o que vai dar nisso. Um pouco mais de liberdade. Um pouco mais de liberdade, ele foi um internato, cara. Não tem ninguém te controlando? Mas final de semana não tem ninguém te controlando? Que você vai assistir... Eu nunca tinha assistido a última sessão de cinema. Assisti a última sessão de cinema e coisa e tal. Eu falei assim, caraca. Às vezes o filme que me assistia, né? Porque às vezes eu tava tão cansado. Só tava lá na sala mesmo dormindo, literalmente. Mas aí você tem aquela sensação de uma liberdade. Você com 18 anos, né? Tu tá ali com vários colegas na mesma idade. Você sendo... Tudo bem, ali dentro da escola você tem alguém te mandando. Lá de fora você que se manda, né? Então é uma galera jovem juntas... Então, às vezes essa coisa não muito boa não, mas é uma sensação muito boa de você estar longe. Uma boa experiência. Não sei o que acontece, quando você está fora do seu estado, te dá uma sensação de liberdade, de coragem que você não tem no seu estado, que você já tem mais receio. Então, tinha muito disso, de você conhecer, estar no novo, né, ali, né. Então, foi uma experiência muito boa de você estar em outro estado, conhecer uma outra cultura, né, porque a maioria da escola de Fortaleza era do Rio, né? Como acontece. Concurso, a maioria. Porque como a gente... também faz a prova no Maracanã, que é o quê? Agora a prova acho que é no Engenhão, uma coisa assim. Na minha época foram 30 e poucas mil pessoas que fizeram a prova. Cara, gente pra caramba, né? Tá doido. Foi muita gente. Aí tu pensa assim, 30 e poucas mil. Vou fazer uma prova dessa? Duvido. É ruim, hein? Eu dei cara a tapa, né? Só precisa de uma vaga. Mas as pessoas falam isso. Só que como eu fui de forma tão despretensiosa... Pô, às vezes até te ajudou, porque como você não tinha estudado, você já foi mais mentalmente leve ali e tal. Acho que foi. Fora o susto de eu quase não ter entrado no Maracanã, né? Fora isso daí, mas... Alta adrenalina, vamos lá, faz a prova. Como é que faz? Como é que funciona? Nossa... Você passa um filme na cabeça de você correndo, desviando das pessoas pra poder chegar pra fazer a prova. Aí chegar naquela rampa, precisa correr, mas não. Vai fazer a prova. Relaxa. Já entrou. Pode ficar tranquilo. Eu falei assim, que coisa, hein? Aí quando você pensa, o tempo passa. E passa rápido. Quando eu vi, eu falei assim, caraca, fazer 13 anos, meu Deus. E obviamente você seguindo o normal da carreira, né? Que ninguém quer ser impedido de ser promovido, né? Claro, porque todo mundo quer ganhar um pouquinho a mais, né? Então, aí você agora atualmente tem um outro curso, né? Que você faz no segundo ano de segundo sargento, que é o CAPA, para você ganhar uma porcentagem a mais, né? Que é como se fosse uma especialidade. Como se fosse um adicional. É uma especialidade administrativa, né? De acordo com profissão, que também vai passar de novo pela CPP. Legal. E quanto que é esse adicional, você sabe? Quantos por cento ali? Olha, o adicional, eles querem levar de 45%... Então, vai chegar a 45%, esse reajuste de 4 anos, né? Vai chegar, acho que a 63%.
Caramba, é um baita adicional, no caso. Esse de 45 vai migrar para 63 ou 68, isso. Uma coisa assim. Tá, porque, tipo, a remuneração do militar ela é com base em vários outros adicionais. Você tem o soldo, que é o salário base, e depois você tem adicionais com porcentagens do soldo, que é adicional de disponibilidade, habilitação, adicional militar e adicional de habilitação. Acho que provavelmente deve entrar no adicional de habilitação. Provavelmente. E aí você já ganha uma porcentagem por si só no adicional de habilitação. Não vou saber qual a porcentagem. Então, vamos botar que é 40%. Vai chegar a 45% ano que vem, né? E a intenção com esse capa é que passe para 45 para 63 e 68, uma coisa assim. Tipo, uns 18% a mais ali de habilitação. Isso aí. Legal. E aí o soldo é o salário base, pra você ver lá. Por isso que o militar não ganha o soldo, ele ganha geralmente o soldo. A remuneração não é o soldo, né? Não é o soldo, é o soldo mais os adicionais. E a porcentagem pode variar. No caso de oficial, se você tem mestrado, a especialidade, por exemplo, quem é submarinista, quem mora às vezes em localidades alfa, bravo, que é localidades mais extremas do país, com alguma condição de... Submarinista ganha 20%. 20%, entendeu? Aviador também ganha, eu acho. Ganha 20%. Quem é mergulhador também ganha, quem mora nessas localidades alfa, bravo também ganha. Quem tem mestrado ganha uma outra adicional. Aí vai variando. E aí vai variando, exatamente. Adicional temos, então. Isso aí. Tem. Antigamente, por exemplo, pós-graduação, qualquer um podia ser qualquer pós-graduação. Hoje em dia, só pós-graduação... de interesse da instituição e feito pela instituição. Pela instituição, isso aí. Então, começou também a criar algumas regras. Mecanismos ali de controle. Exatamente, porque todo mundo ia fazer aquela pós-graduação de 6 meses ali. Só praticar o evento. Só para poder ganhar uma porcentagemzinha a mais, entendeu? Só para poder ter. Tem um título? Tenho, tá lá. Tá lá. Tá lá. Legal. Agora você pode tentar, né, ganhar um pouquinho mais. Então, o que acontece? Para você seguir a carreira dessa forma tranquila, você tem que trabalhar, se manter dentro da disciplina, né? Da hierarquia ali direitinho. E assim vai. Mas Show. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, tá no jeito? Carlos, Fernando. Carlos, Fernando para os íntimos. Para não ter erro. Obrigado, cara, por aceitar nosso convite, por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Quer deixar seu Instagram, uma rede social, enfim, alguma mensagem final, pessoal, alguma coisa? Eu que agradeço pelo convite, né? As minhas redes sociais é meu nome mesmo, Carlos Fernando Real. Literalmente, é bem fácil, porque sempre tem um fundo de alguma cor diferente, as pessoas logo sabem quem é, né? Fácil saber. Mas eu agradeço pelo convite, pela experiência, pela troca de informações. Muito obrigado mesmo. Legal. Pessoal, esse daí foi mais um 01Cast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, estiver vendo aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curte aí o vídeo. Comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado pro Sargento Carlos, porque aí numa próxima oportunidade a gente pode perguntar para ele a sua dúvida. Comenta também quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui no 01Cast, né? Segue a gente nas redes sociais lá, instagram.com/concurseiro01_oficial. Estamos sempre postando os cortes, postando os próximos podcasts, postando outras notícias também de concurso, carreiras, enfim. Vocês vão ver bastante a cara do Will lá nos stories. Já falei, compartilha com um amigo? Já falou, compartilha com um amigo. Se não falou, fala de novo, compartilha com um amigo. Compartilha com um amigo aí, sempre importante. Estiver vendo aí por outros canais como Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Segue aí, curte, compartilha, enfim. Tamo junto aí, até o próximo episódio do 01Cast. Valeu!